E nunca eles mesmos, né? Nunca eles mesmos. Você lê o texto lá de parece que Isaías 59, a mão do Senhor está encolhida, que não abençoa, os ouvidos estão tapados para não nos poder ouvir, seus olhos estão fechados, e o Senhor fala assim, não tem nada a ver com a minha mão, nem com o meu ouvido, são as suas iniquidades que faz separação entre vós e o vosso Deus, encobre o seu rosto de vós para que não nos veja nem nos ouça. Então era muito fácil atribuir aos deuses suas fraquezas, e isso era expresso no próprio culto, né? No próprio culto. Desde os povos pagãos, né? Quem pagava pelos animais, no judaísmo também. Então essas adorações, elas tinham essas finalidades, né? Ou seja, sacrifício humano, sacrificar alguma coisa. Por isso que de repente você olha o povo de Israel sempre migrando de Deus, né? E às vezes a gente não pensa nesse treino também. Quando você lê o Salmo 37, o Salmo 73, você vê lá claro isso. O povo de Israel via lá os filisteus migrando pelas colheitas, só trigo, só cevada. E eles seco. O Egito, a abundância, Israel seco. Sabe, os deuses do Egito são melhores que os nossos. Os deuses da Filistia são melhores que os nossos. Eles migraram. Aí de repente, ali no meio apareceu um camaradinho com um ídolozinho na casa, se curvando diante dele. Aí de repente o rei já vamos perder todo mundo com aquele Deus lá mesmo. Por isso que eles brigavam tanto de Deus, porque eles olhavam ao redor. A culpa era o Deus da outra nação que era mais forte que o Deus deles. A culpa é do Deus deles, nunca era eles mesmos. É um problema. Continuando com essa pergunta, né? Deixando para lá um pouco a cultura pagã, vamos concentrar no nosso culto. E o nosso culto ele é judaico-cristão. Já viram falar essas palavras? Nós temos parte da nossa liturgia extraída do culto judaico para a sua composição. Então, antes de nós, de repente, darmos algum outro conceito, colocar para vocês o seguinte, que nós vamos precisar enfatizar para os irmãos que toda a nossa tentativa, né, de descrever Deus, né, descrever a pessoa de Deus, toda essa tentativa de querer saber o que Deus gosta, o que Ele não gosta, tem que partir dele, porque Deus não, você não estuda Deus, você não estuda Deus, é Deus que se revela. O que nós sabemos de Deus é somente aquilo que Ele nos deixou saber. É somente aquilo que Ele revelou a nós. Você não consegue além disso. Você não consegue entender Deus além do que Ele te permite entender. Não adianta você querer não adianta mimimi, não. Né? Então, quando nós falamos quem deve ser cultuado, esse sujeito é Deus. Tá? Então, ou seja, nós não temos condições de ir além do que Ele nos revelou. Então nós precisamos perguntar para Ele como é que Ele precisa, como é que Ele quer ser cultuado. Nós não podemos inventar. Então, ou seja, o nosso Deus jamais tem que ser objetivado, às vezes essa expressão aí, né? Como outro dia eu cheguei na casa de uma pessoa, tinha um santo ponta cabeça, um bom. O que é isso, né? Dá para uma filha que quer casar, o Santo Antônio. Se virar de ponta cabeça, casa. Então o santo, ou seja, o Deus manipulado, a cultura nossa, ela é inflamada e contaminada pela cultura católica pagã. Vocês vão ver durante essa matéria
o quanto que o paganismo nos influencia. O quanto o paganismo, como é que vai purificar isso? Quando você fala assim, agora tá bom, né? Aquela enxurrada, né? Tava bom, tava ótimo. Eu estava feliz até. De repente me viu um prayer de worship. Aí acabou com tudo, você caiu a boca da água. Sério? Eu pensei, agora vai. Então eu não posso objetivar Deus, ele é objeto de culto. Como o católico objetiva a Senhora Aparecida, Santo Antônio, São Benedito, que precisa ser limpo, mudado de lugar, carregado, manipulado, enfeitado. Às vezes nós fazemos a mesma coisa na igreja. Isso é sério. Essa matéria mexe com a gente. Criticamos bastante a igreja católica e pegamos os costumes que a gente está dentro da nossa igreja. Exatamente. Só que nós damos uma totalidade. Uma tonalidade diferente, né? Nós damos uma tonalidade diferente, como se nós fosse mais santo. Nosso jeito é santo, né? Eles fazem festa junina, né? Mas faz a maior de Deus, né? Eles têm quentão, nós só quentão, né? E a Arca da Aliança, isso aqui. Teve uma época que a Universal trouxe uma Arca da Aliança, assim, como fosse um ídolo, né? Que entrou na igreja com ela nas costas. Aí eu fui na Canção Nova, na época era católica, a Canção Nova entrou com uma Arca da Aliança igualzinha. É uma mais, a católica é uma mais só, né? Igualzinho assim, depois no altar. Daí eu assisti na Record e lá o Francisco entrando com a arca. No tempo de Salomão. Um homem vestido branco, assim, No tempo de Salomão. e o povo botava a mão assim, só faltava fazer uma palha. Eu até pensei, será que ele prestou uma adaptação para aniversário? E quando o Valdomiro levou aquela facãozada, aquela duvidosa, aí pegou, passou o facão naquele lençolzão e você passou a mão nos lençóis, assim, o sangue do Valdomiro. E aí, vamos lá. Qual é a divindade da revelação judaica cristã? É o Criador. Gênesis 1, no princípio criou Deus. É o Criador. É o Criador. Um Deus que faz aliança com o seu povo. Fez aliança com Abraão, fez aliança com Jacó, fez aliança com... E por aí vai Isaac, José e tudo mais. Um Deus de concertos. Um Deus de concertos. Um Deus que redimiu. Um Deus transcendente, um Deus imanente, ou seja, ele está além, mas está presente. Habito no alto e sublime trono, mas também com contrito e abatido de espírito. É transcendente e imanente. Um Deus presente, que acode. Então, essa divindade, esse Deus, que o judaico cristão é o mesmo. O Deus do judeu é o mesmo nosso. É o mesmo nosso. Esses caras tinham pego o lugar, só faltava essa. Muito bem. Aí, um exemplo bem mais forte, né? De transcendência imanente. É o texto que eu acabei de falar para vocês aqui. Isaías 57, 15. Não sei se vocês querem que eu pare. Vocês falam e eu paro um pouco de lado. Vocês escreveram. Senão eu vou caminhando. Slide é mais fácil de falar. Só que o nosso Deus, ele é transcendente e imanente, mas nós temos que tomar cuidado com o panteísmo e com o deísmo. O que isso quer dizer? Que Deus está... Outro dia uma pessoa foi lá, não é cristã não, mas ela falou assim, eu acho que Deus está falando comigo, eu peço, ele fala comigo, eu olho nas nuvens, eu vejo Deus nas nuvens. Aí ele chacoalha a folha da árvore para mim, então ele fala comigo na folha da árvore. Isso é panteísmo. Deus está em tudo. Está no animal, está
nas plantas, está no sol, nas estrelas. Isso é panteísmo, né? Cuidado para não cair nisso. O deísmo há um Deus criador, compreendido pela razão, só que o deísmo fala assim, só que ele não interfere, ele não entra na história. Então o deísmo fala, não existe milagres, não existe cura, né? Não existe punições pelos pecados e nem premiações pelos atos de santidade. O homem é que decide o seu destino final. O deísmo. Agora o panteísmo não, Deus está em tudo é Deus. Então, como consequência direta dessa imanência, então por isso que o ser humano, de repente, ele começa a adorar tudo que ele vê. Uma vez eu assisti um comentário extraído de um livro. Na verdade, o autor do livro ele fez um vídeo, não sei se vocês já leram, o Fator Melquisedeque. Alguém já leu? O Fator Melquisedeque. Os missionários foram numa tribo, demorou para fazer amizade, porque a tribo era antropófaga, né? Demorou para eles fazerem amizade com essa tribo, levando remédios e tudo mais, alimentação, acabaram deixando eles vir. Mas eles não aceitavam a pessoa de Deus, de Jesus, eles não aceitavam. E um dia eles estavam desanimados, já chovendo, dentro da tenda, e aí eles ouviram na tenda vizinha o marido conversando com a esposa, né? O índio conversando com a esposa, reclamando, dizendo, se Pai Candiu, né? Não tivesse nos abandonado, e eles ouviram, Candiu abandonou, tal, porque eles serviam vários deuses. Aí eles foram lá na terra, o que é Tarcandiu? Porque você fala de Deus e você não sabe o que é Tarcandiu. Não sei o que é Tarcandiu. Tarcandiu é o Deus da lenda montanha. Teve uma época que ele dominava tudo que existe. Aliás, é ele que criou tudo que existe. Além da montanha. Teve uma época que ele jogou uma água no mundo e inundou todo mundo de água. E ele separou um casal santo para depois trazer toda a humanidade de volta. Tribos primitivas, que a história chegou oral para eles, lógico, com muitas alterações, mas a história chegou para eles de forma oral, através dos seus ancestrais. E aí o missionário, mas é o filho desse Tarcandiu que eu estou falando para vocês, que eu estou pregando, mas eu insisto em falar que ele não é irmão dele, é Jesus mesmo. Ele aceitou Jesus para voltar, e eles serviam os deuses. E por que vocês servem esses deuses? Não, esses aí nos oprimem. Nós temos que servi-los porque eles nos oprimem, porque nós somos abandonados pelo Tarcandiu, um Deus maior. Então, o que acontece, meus irmãos, é que, de repente, essa questão de transcendência e imanência é confundida com a criação. Mas o Deus é nosso, Deus é totalmente um outro. Vamos lá. Judeus e cristãos são monoteístas. Confirma ou não confirma? Confirma ou não confirma? Judeus e cristãos são monoteístas. Confirma ou não? Mas eles falam que nós não somos. Eles falam que nós servimos 3 deuses. E você está preparado para responder isso. Você estudou teontologia. Está certo, irmão? Então é o mesmo Deus. É o mesmo Deus da revelação. Então quando nós falamos a quem adorar, né? A quem adorar, nós falamos um Deus que se expressa pela Trindade. Né? O fato de ser um Deus pode ser visto no Shema, né? Shema, ou seja, todo momento em que Israel vai começar uma adoração, eles citam o Shema, que é: ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Então, ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, ele é o único Deus, ele é um só, tá?
Adonai. Nós usamos muita palavra Deus, muita palavra Deus. Só que a palavra Deus não define. Porque existem muitos deuses. Você vai na maçonaria, eles falam que serve a Deus. Você vai no centro, eles falam que serve a Deus. Tá? Então, ou você muda para Jesus, ou você fala que eu sirvo o Eterno, eu sirvo o Todo-Poderoso, eu sirvo o Javé. Mas e Jeová também cai bem? Jeová é uma versão portuguesada para Yahvé, a portuguesada. Mas o nome de Deus é um tetagrama que você não consegue ler. Tá? É um tetagrama que é YHWH. Isso. Alguém consegue ler? O que aconteceu? Por que daí eles tiraram Javé daí? Para não ser programado a qualquer coisa no nome dos gentios. Como é que eles leem Javé aqui? Porque não dá para ler. Eles colocaram as vogais do meio. Colocaram as vogais do meio. Mas é qualquer vogal? Não. Qual vogal? Eles colocaram a vogal de Adonai e a vogal de Elohim. Eles usaram outros nomes atribuídos a Deus dentro do tetragrama. Certo? Então, daí que pegaram a palavra Javé. Mas o judeu não usa muito isso. Os judeus falam Adonai. Sempre Adonai. E aí o que acontece? Quando nós pegamos a palavra Adonai Ra, lá no texto do Shema, Adonai Ra, porque nós estamos perguntando assim, quem deve ser adorado? Quem deve ser adorado? A palavra Erra, ela tem, deixa eu ver se eu consigo achar isso. A palavra Erra, certo? E a palavra Shi, são duas palavras, certo? Distribuída para o significado de Deus, de unidade. Essa aqui é uma unidade composta, e essa aqui é uma unidade absoluta. Então tem essas duas palavras que aparecem muito no texto sagrado. Tá? Unidade composta e errar. Por isso que o judeu vai dizer, aqui Shema Israel Adonai, Elohim Adonai Ra. Ouça, Israel. Adonai é nosso Deus. Adonai é um composto. Um composto. Tá? Se referindo ao errar. Se dissesse Ashi, aí a gente teria um probleminha. Mas porque aqui é a unidade absoluta, Deus Pai, a absoluta unidade de Deus. Quem nós devemos adorar? Agora, onde nós devemos adorar? O local do culto. O local do culto. Aí é uma longa história. Eu gostaria que vocês opinassem. Onde se deve adorar? Tem alguém aqui que é desigrejar? Onde que se deve adorar? Fala aí, Clemente, onde se deve adorar? Dentro do meu conceito, não existe um lugar específico individual para adoração. Não. Individual. Certo? Mas ao mesmo tempo existe, né, o grupo de adoração, que é o que nós fazemos, como foi feita a tenda lá no deserto, que Deus, Ele queria estar no meio do povo, sentir o calor do povo, mesmo sabendo que é Deus.
Então Deus especificou um local de adoração e hoje nós chamamos de igreja, que é o conjunto de várias, e assim vai. Muito bem. Fala, Marcelo, onde se deve adorar? Você falando local, um negócio universal, no culto. Na casa de Deus, no caso, na igreja, local. No culto eu posso expressar a Deus em qualquer lugar, mas tem algo específico. O que você acha, Rafa? Eu acho que a localidade é qualquer lugar. Se ele explica a verdade como Jesus falou para Samaritano, agora. Muito bem. Vamos conversar sobre isso aí, tá bom? O conceito de lugar de culto, nossa sociedade cristã, ela divide o lugar apropriado, que é o templo, né? Templo. A gente fala igreja, né? Mas é o templo, o templo. Mas como é que isso começou lá atrás? Qual será o lugar de culto que Javé, diferentes cultos pagãos, né? Na verdade não é o lugar, mas o pagão falava assim, não é a forma, o momento do apagamento da ilha, né? Mas o culto como lugar para chamar de um relacionamento. Então o conceito é que o próprio Deus chama as pessoas para perto, no caso do culto judaico cristão. Ele chama para perto para adorá-lo. O próprio Deus nos capacita a adorá-lo. Então, de outra forma, não conseguiríamos nos aproximar dele para nenhum tipo de relacionamento. Nenhum tipo de relacionamento. Não teria como. Então, a igreja, por definição, ela já é a comunidade de adoração, a comunidade adoradora. Nós podemos, alguém acha Hebreus 4,16 da Bíblia, não abriu a Bíblia ainda hoje? Hebreus 4,16. O que está escrito ali? Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vai chegar de que jeito? Confiadamente. Confiadamente. Quem tem outra versão? O que fala? Qual foi a versão da sua? Cheguemos Não, eu vou pensar. NVI toda confiança. Com confiança, né? Confiança. Tá. Bom, se é Deus que nos capacita a adorá-lo, né? Então a igreja é uma comunidade adoradora. Então nós não precisamos ter medo. Como os pagãos têm medo. Nós precisamos de medo. Lembra de Isaías? Quando ele chega lá, ele falou assim: lascou-se, vou morrer. Vou morrer. Chegando, não Deus. Então é Deus que chama para adorar. O Rafa Marques faz que nossa comunhão com Deus em adoração não é com medo servil, mas é com um temor de filho. Um temor de filho que traz santa coragem. Irmãos, às vezes a gente pensa assim que o culto gostoso, né? O culto gostoso é aquele que as pessoas todas conseguiram glorificar, né? Quando você vê todo o povo falando em línguas, aquele negócio, você fala, puxa, que magnífico, que culto. Você vai para casa, a mulher fala, que culto, que presença. É verdade, né? Fala mesmo? Está falando? Sim. Mas quando a presença de Deus se manifesta, de verdade, sabe qual é a primeira impressão que vem no teu coração? Vou morrer. Medo. Medo. Eu não chego em casa de novo. Porque Deus estava presente com sua santidade e eu, pecador profano. E a presença de Deus executa o pecado que ele foi encontrado. Isaías disse: eu vou morrer.
E ele já era profeta. Dava profetona para arrebentar. João na ilha de Patmos, quando eu vi, ele está aquela descrição de Cristo com os olhos, não é chama de fogo, a espada aguda da boca. Eu falei, eu vi, caí. Assim que eu vi, eu caí. O Senhor me tocou e falou, não temos. Então, o culto, quando a presença poderosa de Deus se manifesta, mesmo as pessoas começam a confessar pecado, com medo de serem mortos, confessar pecado. O temor de Deus é vindo sobre eles, começam a confessar os seus pecados. Me perdoa, eu pensei mal de você, eu só pensei, não falei, mas me perdoa, por favor. Já é arrependimento da Deus. Que Deus quer que isso aconteça. A presença dele faz a gente tremer. Mas um culto que tem uma alegria, abundância, gostoso. Mas a presença é medida por esse temor, esse choro, essa agonia. Aconteceu isso no sábado, né? Aquela agonia. Não é? Mas a pessoa vai falar, você até gostou, lógico que é. Mas aquela agonia. Meu Deus, o que eu ando fazendo na minha vida? O Senhor me perdoa. Abraçando a pessoa, me perdoa. Isso, e conserto. Conserto. Conserto, essa palavra traz conserto. Aquela presença forte traz conserto no nosso coração. Falando de lugar de culto, eu queria trabalhar com vocês desde a igreja primitiva, do antigo Israel, no Gênesis. Se nós não entendermos bem o que está na Bíblia, todo o nosso conceito de culto será distorcido. Vejam para vocês, qual é a figura maior aqui? Aonde é isso aqui? Que lugar é esse? Está escrito aqui. Sinal, uma sinagoga. E aqui? Altar. Não também é um altar de pedra. E aqui, olha só. É um templo também. Pagão, mas é. E aqui? Não vai parar para Salomão, pelo amor de Deus. É uma réplica do templo de Israel. É uma miniatura. E aqui? Tempo. Aonde? Aí, Aparecendo que está com a né? E aqui? É Corinto. Então, lugar onde os povos escolhiam para adorar. Do templo, ele foi destruído, as pessoas iam para a sinagoga. Mas antes eles estavam aqui. Era aqui. Eu não fui num templo cristão, peraí. Mas pode ser algo que você também não, né? Você vai dar uns barral, né? Vamos ver a primeira adoração. Tá? Gênesis 4, 2 a 7. Teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhes o seu semblante,
E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que caístes o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, e pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Amém. Veja bem, o Abel, não, a Bíblia fala que o Caim traz uma oferta ao Senhor. Ele oferece uma oferta ao Senhor. Que oferta que o Caim traz? Irmãos? Fruto. Da terra, Aí depois o Abel também traz. O que o Abel traz? a ovelha e a sua gordura. Sim. A ovelha, ele sacrifica a ovelha, a cultura dele. Mas a Bíblia fala que o Senhor se agradou do quê? Se atentou à oferta de Abel. É isso, irmão? Vocês têm certeza que é isso? Abel e sua oferta. Como é que é, irmã? Aceitou com agrado Abel e sua oferta. A primeira pessoa dele. Abel e sua oferta. Ao passo que de Caim e sua oferta não agradou. Não importava o que ele tinha na mão. O que ele tinha na mão era importante. O que ele tinha na mão era importante. O que é importante? A pessoa dele. Se o Senhor não agradou da oferta, não adianta você levar nada. Se não agradou de você, não leva nada não. Ele não agradou de você. Agora, por que Deus se agrada do Abel? Por causa do critério que ele usou. Ele fala que ele levou do melhor da ovelha, primícia do rebanho. Você pensou nisso? Ninguém tinha dito para ele. Talvez o pai, o Adão, falou: tem que oferecer. Né? Agora ele vai lá no rebanho, ele vai na melhor ovelha. Na primeira que saiu da madre, essa aqui. Na hora que tiver o sacrificar, ele cuidou daquela ovelha. Porque essa é do Senhor. Aí pega aquela ovelhinha e oferece ao Senhor. E a Bíblia fala assim: o Caim levou do fogo. Levou do fogo. Quer ser do Senhor. A história é aquele menininho que o pai dele deu duas moedinhas na escola dominicana. Uma é de R$1 e outra é do Senhor. Aí vai brincando com a gente. Aí escapa da mão, vai rolando, cai no poeiro. Aí ele foi lá, tentou tirar, não conseguiu usar a moedinha do Senhor, caiu no poeiro. Critérios. O critério te identifica. Nós estamos falando de culto. A pessoa, o lugar de culto. Lá no Antigo Testamento, nos primeiros cultos, Deus já está olhando para a pessoa. Deus está olhando para a pessoa. Acabou a aula? Não. Não, você morrendo. Pastor. Tem que pegar celular. O fundo é meio. Eu só não aqui, ó, caminho aqui, ó. Tem gasolina. Aqui, ó, aqui. O fundo é meio desviado. Eu puro aqui, tem espiritual, Mateus ela vai perder. aqui, ó. No recreio tá pulando o muro. Conheço. O Mateus aqui, professor. Agora a ideia, como os versículos estão assim, a ideia foi que um levou, o outro já levou. Aí o Senhor falou assim: Caim, por que teu semblante está descaído? Por que está enfurecido assim? Olha como é que diz o texto. Você está com o texto lá perto aí? Você está com o texto? Você está com o texto lá? Beleza, vai. Está muito nível, você tem mais pessoal Você sabe como igual, né?
saiu do seu semblante. Agora, isso aí é um tempo, é um desconto. O Caim teve que perceber que Deus não estava se agradando dele. Como é que ele percebeu isso? A colheita dele não estava boa. Está vendo? É um tempo. Alguns versículos, mas são anos aqui, que a colheita dele não estava boa. E eu olhava para o rebanho do outro, ó, nascendo ovelha, aquele coelho, né? Tudo bonito, aquela coisa louca. Deu tempo dele ter inveja do irmão, deu tempo dele perceber que ele não era abençoado, ele não era. Deus o abandona nisso? Não. Deus o procura e fala assim: por que você está errado? Olha o que Deus fala assim: se você fizer certo, você sabe que você vai ser assim. Se você fizer direitinho, eu vou aceitar tudo também. Mas se você continuar desse jeito, o pecado está na porta aí. Esse desejo está no teu coração, porque tinha desejo na tua alma. E esse desejo será contra você. Mas você precisa dominar esse desejo. Pastor, eu acho que a resposta está nesse 7 aí. Porque, na realidade, do meu ponto de vista, não está no valor do sacrifício ou a oferta que ele vai dar, mas na procedência dele. Se procederem bem, seria aceito. A mesma coisa, vou dar um exemplo: uma pessoa roubou um monte de ovelha, né? E o outro tem as ovelhas que ele mesmo trabalhou e tal. Aquele que roubou um monte de ovelha, eu vou dar a melhor para o Senhor. Vou dar melhor, aquela que saiu do ventre na hora ali, eu vou dar essa oferta porque é pura, não sei o que. Não, a maneira que ele procedeu, que leva em conta. Resposta no 7. Olha aqui, ó. E esse critério, esse procedimento vem de onde? Vem da pessoa dele. Vem de quem ele era. Vou falar uma coisa para você, gente. Presta bem atenção. Presta bem atenção. O teu culto te identifica. A tua oferta te identifica perante Deus. Você é identificado pela maneira como você adora Deus. Você se identifica. Isso não me qualifica. Qualifica sim, Senhor, porque Deus está dizendo isso na palavra. Ele está dizendo isso na palavra. Está escrito aí. Então, aí os locais de culto. Então, ambos trazem. Mas só que um não é assim no dia a dia. Eu canso de receber pessoas que falam assim: eu estou devendo cartão de crédito, gabateiro, não sei o que lá. Eu sou dizimista, pastor. Eu sou dizimista. Não é isso. Não é o que você tem na mão. É o que você tem no coração. Se identifica, gente. Amém? Paremos por hoje? Mas já. Você viu que delícia? É a hora que esquenta, né? Para não cortar. Hoje a aula foi boa, né? Meu relógio. Foi ótimo. Por quê? O Reginaldo dormiu. É.